Bom, nesse vídeo eu vou apresentar uma ferramenta interessante para o cálculo de indicadores de desempenho em tempo real baseado em lógica fuzzy. Para facilitar o entendimento, eu montei um exemplo hipotético para o cálculo de indicadores de servidores, de computadores que estão rodando como servidores. Ele fica monitorando a memória disponível e o uso de CPU e baseado dessas duas variáveis de entrada, ele calcula então um indicador. Para implementar esse modelo então de cálculo de indicador, eu vou utilizar a biblioteca scikit-fuzzy do Python e também para coletar essas variáveis, medidas, automatizar os cálculos, armazenar e depois realizar essas análises, eu vou utilizar o EPM da Ellipse Software, que a versão demo roda até 20 tags, então é mais que tranquilo para fazer este exemplo. Como é que fica então a ideia da lógica fuzzy? Eu vou medir a memória disponível na minha máquina, constantemente, essa variável vai estar entrando no meu sistema, assim como o percentual de utilização do CPU do meu computador. Baseado nessas duas informações, eu quero então fazer um cálculo de KPI. Então, na lógica fuzzy, eu vou definir o que é pouca memória disponível, média memória disponível, alta memória disponível, assim como pouca utilização de recursos de CPU, média e alta. E depois os meus KPIs, né? O que é um KPI baixo, um KPI médio e um KPI alto. Uma vez então que eu tenho definido essas funções de pertinência, eu vou sempre pegar os valores das variáveis de entrada, vou aplicar elas e vou obter a saída a partir de um conjunto de regras que pode ser baseado numa heurística qualquer. No caso aqui eu botei as três principais relacionadas que a gente vai trabalhar, que é se a memória disponível for alta, ou seja, eu tenho bastante memória disponível, e o uso de CPU for baixo, ou seja, eu estou usando pouco CPU, então o meu KPI é baixo. Por quê? Porque significa que eu tenho uma máquina que está ociosa, com memória disponível e CPU sem ser utilizado. Outra regra que eu adicionei então é, se a memória disponível for média e o CPU médio, então meu KPI é alto, ou seja, eu estou utilizando da melhor maneira os recursos dessa minha máquina. Numa eventualidade de alguma avalanche de demanda, a minha máquina, como tem memória disponível e CPU disponível, ela vai conseguir dar conta, depois vai retornar para um valor médio. E isso para mim significa um indicador alto. E na outra ponta, novamente, se eu tenho uma memória disponível baixa, ou seja, pouca memória livre, e o meu CPU está muito alto, está muito ocupado, então novamente o meu KPI é baixo. Por quê? Porque muito provavelmente eu não estou conseguindo executar todas as tarefas e processos que esse CPU está rodando, e talvez isso seja um indicativo de que seja interessante adicionar um outro servidor e dividir essas tarefas aqui. Basicamente, adicionando-se outras regras, se consegue criar uma superfície, mais ou menos como essa, na qual eu tenho a ocupação do percentual de tempo utilizando CPU, a memória disponível e no eixo Z, então, eu tenho o KPI. Então, como é que essa curva ela é gerada? Ela é gerada assim, eu leio um valor de memória disponível, um valor de CPU, aplico nas funções de pertinência, vejo essas fórmulas aqui, e aí eu vou ter um número, um resultado, que é o meu indicador, como mostrado nessa imagem aqui. Bom, vamos fazer o seguinte agora. Para se ter uma ideia mais clara do passo a passo, vamos aqui para o IPython Notebook e vamos verificar como é que funciona. Então, a primeira coisa é carregar a biblioteca NumPy. A scikit-fuzzy é essa aqui, é bem fácil de instalar, é só usar o pip install, bem tranquilo. E aqui eu estou importando para fazer gráficos 3D, que é aquela superfície lá no final. E esse comando mágico aqui, Pylab, é para carregar um ambiente de análise rapidinho dentro do notebook, que facilita bastante
as análises e a sintaxe. Então, a primeira coisa que eu vou definir vão ser as minhas variáveis. Eu vou criar aqui um vetor de 0 a 100, pulando de 1 em 1, de memória, de CPU e de KPI. Na sequência, então, eu vou definir as funções de pertinência da minha memória disponível. Então, eu vou utilizar tudo que tem esse fuzz ponto alguma coisa são, então, funções da biblioteca scikit-fuzzy. Então, eu vou usar a gaussiana aqui e vou criar as funções de pertinência que dizem respeito a baixa memória, média memória e alta memória. Eu vou fazer um gráfico aqui delas para a gente verificar. Então, em vermelho é baixa, em verde é média e em azul, então, é o que quer dizer para mim alta memória. Notem que não existe uma definição, minha memória média é até 60. Não, ela vai e ela interpenetra a região de memória alta também. Daí vem o próprio conceito da lógica fuzzy, ela não tem um valor fixo, que menor que tanto é média, maior que tanto é alta. Não, elas se interpenetram. De forma análoga, a função de pertinência para o CPU, aqui eu criei uma muito baixa, uma média e uma alta, só por brincadeira mesmo. Então eu digo que muito baixo é representado por essa preta, uma baixa é essa vermelha, uma média é essa verde e uma alta eu botei uma outra função de pertinência. Então eu posso combinar diferentes funções de pertinência para descrever os meus conceitos, as minhas variáveis. Uma vez que eu defini as funções de pertinência para a entrada, eu vou definir agora também como é que vai ser mapeada as minhas saídas, que é o meu KPI. Então, meu KPI, eu vou ter um KPI baixo, médio e alto. E, basicamente, eu defini que algo em torno de 30 para cima é um KPI médio e abaixo de 70 é um KPI médio. Acima disso é um KPI alto, de 60 é um KPI alto, abaixo aqui já de 35 mais ou menos é um KPI baixo e essa região fuzzy ela vai ser resolvida no momento que eu aplico a minha modelagem. Então agora o que nós vamos fazer? Agora nós precisamos aplicar aquelas regras que a gente viu antes, combinando os conceitos de memória disponível e CPU. Então eu fiz uma função aqui que recebe como argumento o valor da memória, o valor do CPU e todos aqueles outros parâmetros que eu defini anteriormente. Então aqui eu vou interpolar as variáveis, porque eu estou trabalhando com mais de 2 entradas. E agora eu vou definir as minhas regras, que basicamente é a combinação da memória com a CPU. Então, muita memória disponível e muito pouco uso de CPU é a minha regra 1. 0. A minha regra 1 é pouca memória disponível, muito uso de CPU. A regra 2 é média memória disponível, pouco uso de CPU. Então, aqui eu vou criando as minhas regras e depois eu combino no meu KPI. Então, meu KPI 0 é a regra 0, que é muita memória disponível e muito pouco uso de CPU, então o meu KPI é baixo. No meu KPI 1 é a regra 1, que é pouca memória disponível e muito uso de CPU. Então o meu KPI continua sendo baixo porque eu estou com o CPU muito ocupado. E assim eu vou combinando e depois eu defino a minha função que vai agregar todas essas funções e vai me retornar o valor e vai me retornar a função que agrega todas essas combinações possíveis na minha função. Então agora para ver como é que vai ficar mapeado, como é que vai ser mapeado esse espaço, então eu crio aqui uma lista, uns vetores de 0 a 100, saltando de 5 em 5. Crio aqui o meu vetor de KPIs, de indicadores, e aplico então a minha função para cada combinação 0, 0, 0, 5, 0, 10, tanto da memória
quanto do CPU disponível, eu crio uma malha e aí eu aplico a minha função e depois eu defusifico ela e vou armazenando os valores de KPI para cada ponto nessa variável calist. E aí agora basta só fazer o gráfico dessa função. O gráfico dessa função, que é um gráfico 3D, x, y e z, onde x é a minha memória, o y é o CPU e o z é o KPI que eu calculei aqui aplicando a defusificação da função. E aqui está o nosso gráfico, né, do CPU com a função. Notar que para baixo uso de CPU e alto consumo de memória, o meu KPI ele é baixo. Assim como para alto uso de CPU e alto uso de memória, meu KPI é baixo. No entanto, numa região mais intermediária de utilização de CPU, ele já aumenta aqui. E mais alto ainda para uma região de disponibilidade mediana de utilização de memória. Bom, uma vez que eu já defini as minhas funções, já está pronto o meu cálculo, o passo seguinte é colocar essa função dentro de um arquivo que se chama expressioninitialization.py, a minha função. Basicamente, a minha função ela vai fazer o quê? Ela vai receber um valor de memória disponível, percentual, e um valor de CPU. Vou fazer aqueles cálculos todos, a minha função está definida aqui dentro já, e eu já vou aplicar defusificação para cada par de entrada e já vou retornar o meu valor CRISP, que é o meu valor já defusificado. Essa função, então, esse script, ele é carregado toda vez que o servidor do EPM é carregado, e aí ela passa a estar disponível para utilização nas variáveis de expressão. Então, já aqui no EPM, como é que eu fiz? Eu tenho um interface server, é um serviço que roda na minha máquina com diversas interfaces de comunicação. Dentre elas, tem uma interface de comunicação que se comunica com o meu sistema operacional na minha máquina local. E essa variável, essa interface de comunicação, ela tem diversas informações disponíveis, na qual eu criei duas variáveis do EPM que recebem então dados da memória disponível em bytes e, no caso aqui, do percentual de utilização do processador. Então essas duas variáveis aqui elas estão vindo diretamente da leitura da minha máquina, e os valores delas estão sendo jogados para essas duas variáveis do EPM. É interessante ver aqui que eu já deixei rodando fuzzy KPI machine, local machine. Eu já deixei rodando aqui um tempinho para a gente já ter alguns dados para verificar. Então vamos adicionar mais um eixo aqui. Então, aqui assim eu tenho em azul o CPU e em vermelho a memória disponível. Vou botar mais para cá. Essas informações aqui basicamente são as mesmas informações que nós temos aqui, né, no Task Manager do Windows. São essas informações que estão sendo armazenadas. Então, imagina que eu tenho essas duas variáveis, eu estou armazenando elas ao longo do tempo e eu queira fazer uma análise da utilização do meu CPU, do meu servidor. Então, eu teria que fazer, dentro das minhas análises, inúmeras consultas, pegando períodos na qual a memória estava baixa, a CPU estava baixa, memória alta, CPU alto, e todas as possíveis combinações, e analisar esses dados ao longo de semanas e meses para poder inferir sobre o computador, sobre a disponibilidade ou não do computador. Uma outra forma, então, é utilizando esse mecanismo de lógica fuzzy e
criar, vamos criar aqui então uma variável, uma expression variable, vamos chamar de KPI local machine. E aí essa expression variable ela vai fazer o quê? Ela vai utilizar no seu cálculo, assim como a gente viu lá, local, a memória disponível e utilização de CPU. Vamos chamar aqui a de memória de mem e CPU de CPU. É um alias para eu utilizar aqui na expressão. Então, a minha função que eu tinha feito naquele arquivo de inicialização, o nome dela era MachineKPI. Então, o valor da memória eu vou multiplicar por 100 e dividir por 8 GB, porque o valor dela está em bytes absoluto e a minha função recebe o valor percentual. E o valor do CPU eu já vou botar direto o valor dele, porque ele já vem diretamente em percentual. Então, eu vou salvar aqui a minha função. Eu posso vir aqui na aba de teste, só para testar. Então, vamos colocar lá, digamos que é 6, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Eu estou com 6 GB de memória e o meu CPU está a 50%. Então, como é que o meu resultado, aplicando a minha função, ele está KPI de 75. Quando é que ela vai ser executada? Toda vez que a minha memória ou o valor do CPU mudar, ele vai executar este cálculo então. Então, está pronta a minha função, está testada já, é só salvar e ela está ali. Se eu quiser armazenar para comparação depois, eu venho aqui e marco a opção Record, salvo novamente. Está aqui a minha expressão e eu ponho para rodar. Então está lá o meu KPI sendo calculado em tempo real, utilizando aquela funçãozinha fuzzy. Só a título de curiosidade, vamos fechar aqui esses gráficos aqui, não precisa salvar. Fechar essa expression, vou me conectar numa outra máquina, num outro servidor, que já tem rodando essa função para um conjunto de outros servidores. Aqui no dataset eu já tenho um dataset pronto de um período de dados. Então aqui eu tenho esses servidores e eu vou fazer agora, eles já estavam calculando desde o dia 15 com esse indicador fuzzy. Eu vou pedir agora uma média ponderada ao longo do tempo de hora em hora. Então eu estou ponderando quanto tempo ele ficou em cada valor de hora em hora, o valor médio, e eu tenho aqui uma visualização dos meus indicadores. Então eu consigo ver que a Bósnia é uma que está mais próxima do meu KPI a 50%. Né? Nenhuma está com valor muito bom, então todas essas máquinas a princípio estão com algum problema, ou de subutilização ou super carregadas. Aí teria que fazer uma análise posterior para ver qual seria as causas desses problemas. Então, a princípio era isto.